Se você chegasse em Jerusalém no ano 19 a.C., o que encontraria não eram cânticos religiosos, era um barulho ensurdecedor. A cidade sagrada tinha virado um canteiro da morte, coberto por uma nuvem eterna de pó de calcário. 10.000 homens estavam tentando fazer o impossível, construir o maior templo do mundo antigo em cima de um abismo, sem usar cimento e sem explosivos modernos. Mas prepare-se, um erro de cálculo aqui não significava apenas uma parede torta. Significava esmagar uma equipe inteira em segundos. Hoje, vamos entrar na engenharia brutal por trás da construção mais perigosa da Bíblia. Toda essa mobilização tinha um dono, Herodes. Para os livros, o Grande. Para quem vivia ali, um rei imposto por Roma que o povo desprezava. Ele sabia que seu trono era frágil e que era visto como um tirano. Portanto, a estratégia dele para ganhar respeito não foi a diplomacia, foi a engenharia. Ele decidiu construir o maior templo do mundo conhecido, algo tão grandioso que obrigaria seus inimigos a admirá-lo. Mas havia um obstáculo físico que parecia insuperável. O topo do Monte Moriá, onde o templo deveria ficar, era um cume estreito e irregular, cercado por desfiladeiros profundos. Simplesmente, não havia chão suficiente para a ambição de Herodes. Ele queria uma esplanada plana de 14 hectares, o tamanho de 20 campos de futebol. Qualquer engenheiro sensato diria que era impossível. No entanto, Herodes ordenou que, se a montanha era pequena, eles teriam que construir uma nova. Eles precisariam expandir a área sagrada sobre o abismo, criando terra firme, onde só existia ar. E o que esses homens fizeram para realizar esse delírio desafia a lógica até hoje. Nesse vídeo, você vai descobrir como eles moveram pedras que pesavam o mesmo que 2 aviões comerciais, usando apenas força humana, a técnica engenhosa para quebrar rochas usando água. Para criar aquela superfície plana de 14 hectares, Herodes não podia simplesmente cortar o topo da montanha, pois a rocha ali era sagrada demais para ser destruída. Então, a única opção era construir sobre o vazio. A solução foi ignorar a geografia natural e encher os vales profundos ao redor com terra e entulho, até que ficassem nivelados com o pico. Basicamente, eles decidiram sepultar parte da cidade antiga para criar o chão do novo templo. Mas aqui surge um problema de física brutal, que qualquer criança que já brincou na areia entende. Quando você amontou a terra, ela quer se espalhar. O peso de milhares de toneladas de enchimento cria uma força lateral gigantesca. Se você colocar um muro comum para segurar isso, a pressão da terra empurra a parede para fora até ela estourar como uma represa rompida. A catástrofe seria imediata e o templo desmoronaria montanha abaixo. Para evitar esse desastre, os engenheiros de Herodes não construíram apenas muros. Eles criaram o que podemos chamar de uma armadura geológica. Eles desenharam paredes de contenção maciças, algumas com espessuras que desafiam o que sabemos sobre construções da época. O famoso Muro das Lamentações, que vemos hoje, é apenas um pequeno fragmento dessa caixa gigante que eles montaram para segurar a montanha artificial. E eles usaram um truque visual inteligente. Cada fileira de pedras era colocada alguns centímetros mais para dentro do que a de baixo. Isso inclinava levemente a parede contra a terra, usando a própria gravidade para empurrar o muro de volta contra o peso do aterro. Era uma batalha constante entre o peso da terra querendo sair e o peso da pedra querendo ficar. E estamos falando de uma escala que assusta. No canto sudeste, a altura da estrutura chegava a 45 metros acima do nível da rua, o equivalente a um prédio moderno de 15 andares. Para quem olhava de baixo, no Vale de Cedron, era como ver um penhasco de pedra branca subindo até bloquear o sol. Agora, eles tinham a caixa pronta para receber o aterro, mas faltava o principal, as pedras para o santuário. E Herodes escolheu o calcário local, uma rocha bonita, mas com um comportamento geológico traiçoeiro. Eles tinham a montanha e o projeto, mas agora precisavam descobrir como tirar aqueles blocos da terra sem explosivos
e sem destruir a própria pedra no processo. O relógio estava correndo e a natureza da rocha estava prestes a se tornar o maior inimigo dos operários. A poucos metros de onde o templo subiria, a cena parecia de outro mundo. As pedreiras de Jerusalém eram crateras brancas e cegantes sob o sol do deserto. O calor ali dentro era sufocante, amplificado pelo reflexo das paredes de calcário. Mas o verdadeiro inimigo dos operários não era o sol, era a própria personalidade da pedra. Eles extraíam um tipo específico de rocha que os locais chamavam de meleque, ou pedra real. Ela tem uma propriedade geológica traiçoeira. Enquanto está protegida no subsolo, é relativamente macia e fácil de trabalhar. Mas no momento em que é exposta ao ar e seca, ela começa a endurecer rapidamente, transformando-se em algo tão resistente quanto concreto. Portanto, isso criou uma urgência brutal no canteiro de obras. Os cortadores não podiam trabalhar no ritmo deles. Eles tinham que vencer o relógio da natureza antes que a rocha se tornasse impossível de moldar. As ferramentas de ferro da época simplesmente não aguentariam essa batalha. Se tentassem quebrar esses blocos na força bruta depois de secos, os cinzéis ficariam cegos em minutos e a pedra se estilhaçaria, inutilizando peças que deveriam ser sagradas e perfeitas. Eles precisavam de uma força maior que o braço humano, mas controlada o suficiente para não destruir o material. Como eles resolveram isso sem explosivos modernos? A explicação histórica mais plausível é que eles transformaram a própria natureza em ferramenta. A técnica consistia em abrir fendas estreitas na rocha viva e inserir pedaços de madeira seca, batendo neles até entrarem fundo. Depois vinha o gatilho, água. Eles despejavam baldes sobre a madeira. O que acontecia a seguir era uma explosão em câmera lenta. A madeira bebia a água e começava a inchar com uma violência contida. Não havia fogo, nem pólvora, apenas o silêncio tenso da pedreira, interrompido de repente por um estalo alto e seco. A pressão da madeira expandida era tão forte que a rocha se rendia, partindo-se em linhas retas perfeitas, separando o bloco da montanha. Era uma engenharia brilhante, mas resolver o corte criou imediatamente o maior pesadelo logístico de todo o projeto. Agora, eles tinham blocos soltos no chão. A maioria era grande, mas gerenciável. Porém, no meio da pedreira, jaziam monstros. Havia blocos ali que desafiavam qualquer senso de proporção. Peças únicas, destinadas à base do muro que pesavam mais do que qualquer coisa que um ser humano deveria tentar mover. E eles precisavam tirar aquilo do buraco sem deixar ninguém morrer no processo. Se você descer hoje aos túneis que correm ao lado do Muro das Lamentações, vai dar de cara com algo que o cérebro humano tem dificuldade em processar. É uma única pedra, um bloco sólido e contínuo que chamamos de pedra mestra. Ela pesa cerca de 500 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, é o peso equivalente a 2 aviões Boeing 747 totalmente carregados, comprimidos em um único retângulo de rocha. A engenharia romana da época tinha guindastes, os famosos trispastos, mas o melhor guindaste romano levantava, com muito esforço e risco, cerca de 6 ou 7 toneladas. Tentar erguer 500 toneladas com a tecnologia deles seria como tentar levantar um carro usando fio dental. Portanto, como essa monstruosidade saiu da pedreira e foi parar no muro? Se você acha que a engenharia do passado era mais impressionante que a de hoje, comente agora. Eles sabiam o que faziam. A resposta mais lógica é que eles usaram a gravidade a seu favor, mas de um jeito aterrorizante. As pedreiras ficavam num terreno ligeiramente mais alto que o templo. Isso significa que eles não precisavam empurrar a pedra para cima, precisavam deixá-la descer. Mas aqui entra o pesadelo da física, a inércia. Se um objeto desse peso ganha velocidade, mesmo que seja a velocidade de um homem caminhando, ele acumula uma energia cinética impossível de parar. Se a pedra acelerasse na descida, ela passaria por cima de bois, homens e qualquer muro no caminho, destruindo tudo como um trem desgovernado. A operação, portanto, não era de força, mas de freio. Arqueólogos e engenheiros
deduzem que eles construíram uma estrada sólida e usaram rolos de madeira extremamente resistente. Centenas de bois e homens não estavam puxando para frente, estavam segurando para trás, usando sistemas de polhas e atrito para controlar o deslizamento centímetro por centímetro. O som devia ser agoniante, a madeira estalando sob pressão extrema, cordas de cânhamo esticadas até o limite e o chão tremendo com a passagem do gigante. Um erro de comunicação, um boi tropeçando ou uma corda estourando, significava morte instantânea para dezenas de operários. Foi um balé mortal e lento, e, no entanto, eles conseguiram. Encaixaram essa pedra e muitas outras com uma precisão milimétrica. O muro estava de pé, maciço e intimidante. Mas havia um detalhe que deixaria qualquer engenheiro moderno em pânico. Entre esses blocos gigantescos, não havia uma gota de cimento. Eles estavam apenas empilhados, secos. Parecia uma estrutura pronta para desabar no primeiro tremor de terra. Mas, curiosamente, foi exatamente isso que a salvou. Quando as primeiras fileiras de pedra começaram a subir, qualquer observador romano da época deve ter achado que os engenheiros de Herodes tinham perdido o juízo. A engenharia romana era famosa no mundo todo pelo uso do concreto, uma mistura milagrosa que colava tijolos para sempre. Mas ali, na obra mais cara e importante do reino, não havia um único balde de argamassa. As pedras estavam apenas empilhadas, uma sobre a outra, completamente secas. Parecia um castelo de cartas gigante esperando o primeiro vento forte para desabar. Para o povo comum, aquilo parecia negligência ou pressa. No entanto, a geografia sugere um motivo aterrorizante para essa escolha. A Judéia fica exatamente sobre uma falha geológica ativa. Terremotos ali não são uma questão de se, mas de quando. Se eles tivessem usado cimento para colar tudo numa massa rígida e sólida, a estrutura teria um defeito fatal. No primeiro tremor de terra, a rigidez faria o muro rachar e quebrar como vidro, derrubando a esplanada inteira. A falta de cola, portanto, não era um erro. Era a genialidade ou a sorte do projeto. Os pedreiros cortavam as bordas de cada bloco com uma depressão leve, deixando o centro perfeitamente liso e saliente. Quando encaixavam uma pedra na outra, o contato era tão absoluto que nem uma lâmina de faca passava entre ela. O peso colossal de cada bloco, somado a esse encaixe cirúrgico, criava algo que a argamassa nunca conseguiria: flexibilidade. Durante um terremoto, essas paredes não lutam contra o chão, elas se movem com ele. As pedras gigantescas vibram e deslizam milímetros umas contra as outras, dissipando a energia do tremor. Quando a terra para de tremer, elas se reacomodam no lugar pelo próprio peso. É uma estrutura que dança para não cair. É provável que seja por isso que 2000 anos depois, enquanto impérios inteiros viraram pó ao redor, essas paredes de contenção continuam de pé. Com os muros travados e seguros contra abalos sísmicos, a plataforma estava quase pronta. Mas, ao chegarem na parte sul do complexo, os construtores encontraram um problema que a pedra sozinha não resolvia. A montanha natural acabou antes do desenho da planta. Para continuar a expansão, eles teriam que fazer o impossível: construir o templo literalmente sobre o ar, num espaço vazio onde o chão desaparecia debaixo dos pés. Quem caminhava na borda sul da esplanada recém-construída pisava em chão firme, pavimentado e seguro. Mas a verdade é que, a poucos metros abaixo das sandálias desses peregrinos, não havia rocha sólida. Havia um abismo de escuridão e eco. Para sustentar a expansão do templo sobre o vale, os engenheiros não puderam confiar apenas em aterro e terra, pois a terra cede com o tempo, e qualquer movimento no solo faria as construções sagradas lá em cima racharem ao meio. A solução foi criar uma floresta de pedra subterrânea. Eles levantaram uma série interminável de arcos e abóbadas, fileira após fileira. A física do arco é perfeita para isso. Ela pega o peso esmagador da superfície e o distribui para as colunas, transferindo a carga para o fundo do vale sem sobrecarregar o centro. É uma teia de engenharia que transformou o ar em chão,
O que os visitantes viam era o pátio ensolarado. O que sustentava tudo era esse labirinto frio e úmido que hoje conhecemos, por apelidos posteriores, como os estábulos de Salomão. Mas Herodes, sempre prático, não deixaria um espaço desse tamanho ser apenas estrutural. Esse mundo inferior resolveu outro problema logístico grave. O templo funcionava como uma indústria de sacrifício. Precisava de água, madeira, animais e suprimentos para alimentar milhares de pessoas. As abóbadas serviam como depósitos gigantescos e esconderijos seguros. Cisternas cavadas na rocha armazenavam milhões de litros de água da chuva, um recurso mais valioso que ouro no deserto da Judéia, essencial para lavar o sangue dos rituais lá em cima. Enquanto a superfície era barulhenta, cheia de orações e fumaça, o subsolo era silencioso, estratégico e invisível. Foi essa base oca, mas indestrutível, que permitiu nivelar o terreno para receber a joia da coroa do projeto. Com o piso finalmente plano e estável, Herodes estava pronto para erguer a estrutura que faria os camponeses da Galileia perderem o fôlego. Ele não queria apenas um lugar para Deus, ele queria um centro de poder e dinheiro. No lado sul, exatamente sobre essas abóbadas escuras, ele ordenou a construção de algo que misturava o sagrado e o profano de um jeito que chocaria os puristas e mudaria a economia de Jerusalém para sempre. Quem entrava pelo lado sul, esperando encontrar silêncio e reverência sagrada, recebia um choque de realidade imediato. O que dominava o ambiente não eram orações, mas o barulho ensurdecedor de moedas batendo em mesas e o cheiro forte de animais sendo negociados. Herodes sabia que a fé move montanhas, mas ele entendia melhor ainda que a religião move a economia. Portanto, exatamente em cima daquelas abóbadas subterrâneas que acabamos de ver, ele ergueu a Estoa Real, uma estrutura que funcionava basicamente como uma bolsa de valores antiga dentro da casa de Deus. Para um camponês vindo de uma aldeia simples da Galileia, entrar ali era uma experiência visual violenta. O historiador Flávio Joséfo relata que as colunas eram tão espessas que 3 homens de mãos dadas mal conseguiam abraçar uma delas. Eram 162 colunas colossais, com o topo esculpido no estilo coríntio, o design mais caro e complexo que o dinheiro romano podia comprar na época. O teto era de madeira trabalhada com profundidade, projetado propositalmente para fazer qualquer ser humano se sentir pequeno, quase insignificante diante do poder do rei. A função desse lugar explicava a mente de Herodes melhor que qualquer biografia. Não era apenas um espaço de culto, era uma basílica romana clássica transplantada para o coração de Jerusalém. Ali funcionava um tribunal para casos civis e um mercado de câmbio frenético. A lógica era implacável. O dinheiro romano trazia a imagem do imperador, o que era considerado idolatria. Então, precisava ser trocado pela moeda do templo para pagar as ofertas. Essa transação gerava lucro, e esse lucro financiava a manutenção de todo aquele luxo. Era uma mistura arriscada. De um lado, a santidade absoluta, do outro, o comércio agressivo. Herodes conseguiu criar um ambiente onde sacerdotes e banqueiros dividiam o mesmo teto. Porém, todo esse mármore e ouro da Estoa Real eram apenas a área pública, o saguão de entrada onde qualquer pessoa, até estrangeiros, podia pisar. Para quem conseguisse passar pelos portões de segurança e entrar nos pátios internos, o nível de tensão mudava drasticamente. Debaixo das sandálias dos escolhidos, não havia apenas pedra polida. Havia uma fronteira invisível e fatal. Uma inscrição em grego, encontrada por arqueólogos, mandava uma mensagem clara. A partir daquele ponto, o chão era sagrado demais para ser profanado, e pisar ali, sem permissão, significava a morte imediata, uma regra que nem os romanos ousavam quebrar, até o dia em que tudo virou cinza. Toda aquela glória de mármore, ouro e engenharia sísmica foi projetada para durar pela eternidade, mas a ironia cruel da história
é que a maior construção da antiguidade sobreviveu intacta por menos de um século. No ano 70 d.C., o som das negociações na Estoa Real foi silenciado pelo barulho de guerra. A revolta dos judeus contra o domínio romano trouxe a fúria das legiões imperiais para os portões de Jerusalém. O general Tito cercou a cidade, e o que se seguiu foi o fim do mundo para quem estava lá dentro. Quando as defesas romperam, o fogo foi a arma principal. Embora a estrutura externa fosse de pedra calcária resistente, o interior do templo era um barril de pólvora feito de madeira de cedro seca, tecidos finos e óleo sagrado. Relatos da época, especialmente os de Joséfo, descrevem uma cena dantesca. O calor foi tão intenso que a pedra calcária começou a estalar. Uma teoria histórica persistente sugere que o ouro que revestia as paredes e o teto não apenas queimou, mas derreteu. O metal líquido teria escorrido pelas paredes e se infiltrado nas fendas profundas do pavimento de pedra, e isso selou o destino da construção. Quando o fogo baixou, a ganância falou mais alto que a arquitetura. Para recuperar a riqueza derretida, os soldados romanos precisaram usar alavancas de ferro e revirar o chão, separando bloco por bloco. Se isso for verdade, explica de forma brutal a profecia de que não sobraria pedra sobre pedra. O Templo Dourado foi desmantelado até o alicerce pela cobiça. Entretanto, a engenharia de Herodes pregou uma peça final nos conquistadores. O santuário caiu, as colunatas da Estoa Real ruíram, mas a caixa gigante, aquela plataforma de contenção que segurava a montanha, era maciça demais para ser destruída. Derrubar aqueles muros de contenção exigiria um esforço que nem Roma estava disposta a fazer. Eles empurraram as pedras do topo para a rua lá embaixo, onde elas ainda estão amontoadas hoje como testemunhas silenciosas, mas a base permaneceu. O Muro das Lamentações não é o templo, é apenas a borda dessa caixa indestrutível que sobreviveu ao apocalipse romano. Essa é a ironia final da vida de Herodes. Ele morreu odiado, como um tirano paranoico, buscando amor através de pedras. Mas a engenharia dele venceu. Ele criou uma estrutura tão permanente que definiu a geografia sagrada do mundo até hoje. O rei cruel desapareceu, mas as pedras que ele mandou cortar continuam segurando a montanha. Herodes achou que estava construindo uma casa para Deus, mas acabou construindo o centro de tensão do mundo moderno. Se você quer entender como outra construção bíblica desafiou os céus antes mesmo de Herodes nascer, clique aqui na tela para assistir ao vídeo sobre a verdadeira engenharia da Torre de Babel. Descubra os segredos que a maioria ignora. Te vejo lá.